conhecimento, porque não é porque nós somos cristãos que nós dispensamos a ciência, de maneira nenhuma. Eu acho que a ciência, ela confirma, ela vem com uma confirmação daquilo que a Bíblia está expressando. Claro que dentro da visão filosófica e científica pode haver alguns choques, mas naquilo que ela se encontra, nós vamos argumentar aqui. Então deixar bem claro, a visão que eu vou trazer hoje é a visão cristã. Eu sou um pastor, não sou psicólogo, não sou neurologista, não, eu sou pastor. Amém? Então é a visão pastoral, visão para falar da Bíblia, o que a Bíblia diz sobre este problema. Pra gente começar aqui, né, o Renato já pegou, como Deus trabalha, né, o cara pensa, até a mesma pesquisa faz. O Renato falou aí sobre realmente o autocrescente que é, né, a pornografia, e eu acredito que seja mais também, como eu estava conversando com o pastor um pouquinho antes, por ser algo oculto, né, algo escondido, que não é bem visto. E eu queria falar alguns dados que eu vi que são alarmantes. A média hoje da exposição à pornografia já é a partir dos 11 anos de idade, ou seja, crianças de 11 anos, acho até menos, já têm acesso a conteúdo pornográfico. A média de visitas em sites pornográficos, homens fica em torno de 72% e mulheres 28%. Ou seja, os homens têm 6 vezes mais chance de ver pornografia do que a mulher. E também são mais propensos a gastar mais tempo, né, com esse conteúdo. Quase 20% das mulheres dizem que lutam contra o vício da pornografia. E o que parece é que as igrejas não estão preparadas para lidar com a questão, já que são poucas as igrejas que possuem algum tipo de programa para auxiliar as pessoas que lutam contra esse vício, né? Contra esse vício oculto, que é a pornografia. Eu já ouvi falar até um pouco mais forte, um pastor dizer que é o crack das igrejas hoje, é a pornografia. É o limite que chega ao cristão. E para a gente começar aqui, pastor, esse assunto tão importante de ser tratado, pastor, o que é a pornografia, né? A gente só tem uma visão que a pornografia é só assistir filme, mas existe algo bem maior do que isso. E o que a Bíblia fala sobre o assunto, né? Sobre a pornografia. É interessante que o Nando tocou, acho que, nos pontos principais do problema da pornografia hoje em nossa sociedade. Por quê? Porque é algo novo. É um problema novo, que surgiu com a era da internet, pode-se dizer. Por quê? Porque quando a pornografia existia há 20, 30 anos atrás, o que era pornografia? Era uma revista de imagens fixas, que a pessoa via uma vez, 2 vezes e ali jogava fora ou passava para alguém. Hoje são milhares e milhares de conteúdos online, com a internet poderosíssima, que você baixa em poucos segundos filmes com várias cenas de todo tipo de deturpação, de orgias que você possa imaginar. E isso surgiu há pouco tempo. Essa tecnologia, os frutos dessa pornografia avançada está começando a surgir agora. Agora. Daí a dificuldade da igreja também conhecer isso. Eu acho que hoje os pastores precisam acordar para essa realidade, porque ela está dentro de nossas igrejas. Eu preguei, ministrei essa palavra, acho que está com 2 anos. 2 anos eu preguei na igreja. E eu fui estudar essa semana, fui convidado por vocês para estar aqui. Eu já vi tanta coisa nova. Por exemplo, a pornografia, ela tem o mesmo poder viciante de uma droga. Você acabou de ler ali. As drogas mais potentes que nós conhecemos hoje na sociedade passam longe da pornografia. Isso não é uma teoria, já é comprovado. Existem vários estudos americanos, vou passar para você daqui a pouco, que já comprovaram, através de estudos, de testes, eles conversaram com pessoas viciadas, tanto homens, mulheres, jovens, e isso é uma realidade hoje. O efeito que causa a droga na cabeça da pessoa, parte neurológica do ser humano, é o mesmo efeito que causa a pornografia. Então, tanto a droga química, né, artificiais, substâncias artificiais químicas, o mesmo efeito que elas causam também a pornografia.
segundo a nossa visão cristã, vamos aqui para a Bíblia, eu sou pastor, né? Eu vou falar um pouco da ciência também. A pornografia é pecado. E talvez algumas pessoas que escutem ou falar assim, ignorem. Mas é o que a Bíblia diz. Por que é pecado? Porque transgride a lei de Deus. E deixa eu falar, não é um pecado de agora não, é um pecado antigo. Porque lá em Hebreus, no capítulo 3 de Hebreus, se você for meditar o que está escrito lá, deixa eu ler aqui para você, no capítulo 3 de Hebreus, no verso 4, diz assim: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Preste bem atenção a esta palavra. Leito deve ser puro, sem máculas, ou seja, respeitado por todos, conservado puro, pois Deus julgará os imorais. Esta palavra imorais é porneia. Porneia. Daí a palavra pornografia. E é interessante porque muitas vezes nós, pastores, nós cometamos e condenamos tantos pecados na igreja, mas dificilmente você vê ensinos, estudos sobre este tipo de pecado. E é que é um pecado antigo, viu? Não é de agora não. Porque a palavra porneia é a raiz da palavra pornografia, que era, na verdade, o pecado de prostituição, pecado contra o próprio corpo. E também a junção de duas palavras, porno e grafia, que no termo original, pornografia, é aquele que escreve sobre prostitutas. Engraçado, né? Porque muitas vezes as pessoas estão simplesmente observando uma palavra e não sabem de onde ela veio, qual a raiz dela, qual a profundidade que essa palavra tem. Então, pornô é igual a prostituta e grafia igual a documento. Então, é documentar a prostituição, registrar a prostituição. Se você for no dicionário e colocar lá na pesquisa, pornografia, tem lá figuras, fotos, filmes, obras literárias ou de arte, etc. Relativo a, ou que trata de coisas ou assuntos obscenos ou licenciosos. E hoje, pornografia significa tudo que diz respeito à devassidão sexual por meio de imagens ou escritos. É a representação da nudez com o objetivo de provocar excitação através de imagens de sexo, nudez ou até mesmo órgãos sexuais. Então nós temos que ter isso em mente, que a pornografia não é um pecado de agora. A igreja lutou muito contra isso durante muito tempo. E hoje, mais do que nunca, nós precisamos estarmos preparados com armas de Deus para ajudar membros da igreja, jovens, principalmente os nossos jovens, porque a pornografia, o principal prejudicado hoje são os nossos jovens. Porque eles têm acesso o tempo todo, 24 horas, através de computadores, celulares, desses conteúdos, e aquilo tem prejudicado uma visão correta de sexualidade nos nossos jovens. Infelizmente, nossos jovens recebem bombardeios de deturpações sobre a vida sexual, muito antes dos pais começarem a ensiná-los sobre sexo. A internet vem na frente, pornografia vem na frente e macula aquilo que é santo, porque o sexo é puro, o sexo foi criado por Deus, o sexo é algo divino, o desejo, o libido no ser humano é algo positivo. O problema é que as pessoas querem desfrutar do sexo antes do casamento, fora do propósito de Deus. Aí fica tudo errado. E a pornografia é a deturpação da sexualidade que Deus criou. Amém? Amém. Olha, pastor Wagner, andei fazendo algumas pesquisas aqui, né, a respeito do tema. Chegou agora, né, o Joanis, né, para apresentar mais ainda aí o nosso tema, né? Então, olha, a média de exposição à pornografia é de apenas 11 anos, pastor. É isso aí. É isso. Né? E a média de visitantes em sites de pornografia é de 72% dos homens e 28% também das mulheres. Né? As mulheres também, né? Apesar de ser uma diferença muito grande, de quase
né, do homem, e as mulheres também estão... Pelo que eu vi, né, na internet pesquisando, de 4 usuários de internet, uma é mulher. Uma mulher. Isso é algo muito grave de se pensar, porque se você pensar isso alguns anos atrás, era impensável uma mulher ter vício, né, ser atraída por esse tipo de conteúdo. E o que me deixa mais assustado, quando a gente fala mulher, não são mulheres adultas, embora tenha mulheres adultas, mas o que me preocupa é os nossos jovens, nossos adolescentes. Porque logo com 11 anos de idade eles têm os primeiros contatos com a pornografia, e isso traz sequelas terríveis para a vida sexual dos nossos jovens. Uma coisa é um adulto já formado começar a ver esse tipo de conteúdo na internet, seja lá onde for. Ele já teve um contato com uma pessoa, com uma mulher, no caso se for um homem, ou no caso do homem uma mulher. Mas o nosso jovem, ele nunca teve contato, porque ele é um jovem sexual com ninguém. Então o primeiro contato que ele tem já é logo deturpado. Isso traz consequências terríveis para a nossa juventude. E cientistas, pesquisadores já comprovaram que é mais difícil libertar um jovem do que um adulto. E esse é um dos fatores, porque eles foram expostos há muito tempo, durante muitos anos, com conteúdo pornográfico. E o que eles entendem de sexualidade é aquilo que eles viram na pornografia, que está totalmente deturpado da palavra de Deus e daí como nós entendemos que é correto. Já estamos de volta, povo de Deus, com o programa Levitas Rios aqui na Rádio Paz FM 107,3. Hoje, muito especial programa com o tema O Cristão e a Pornografia, certo? Então, Nando está no comando, fazer a tua pergunta aí. Bom, o pastor, né, deu uma excelente introdução aí nesse assunto e me pegou um detalhe interessante, sim. O que de fato, né, pornografia, ela pode de fato viciar, né? E por que leva esse vício? Por que ela chega ao ponto de viciar a pessoa, de até mesmo de atrapalhar o seu convívio na sociedade, dentro da igreja ou fora, né? Então, por que a pornografia, se a pornografia pode viciar, e por quê? Janailson, né, do Ministério Semearte, né? Você está presente aí, meu irmão, e você puder compartilhar, boa tarde para a galera aí, que você puder compartilhar o seu conhecimento sobre esse tema. A paz do Senhor, boa tarde. É um imenso prazer estar aqui com todos vocês. E, cara, é bem simples. Quando a gente fala sobre pornografia, eu acredito que o pastor deve ter falado sobre a definição dele, a gente fala sobre o conceito de prostituição. E um dado interessante que o pastor estava falando sobre a mocidade já começar, desde realmente do início da puberdade, a busca pelo pornô, a busca pelo nu, a busca pelo descobrir o que acontece com o seu corpo sem ser na área natural pela qual Deus nos ensina que façamos. O vício, ele é bem básico. A palavra diz que os nossos olhos são janelas, que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. E a pornografia, ela tem essa ação. A cada vídeo, a cada filme ou cena que você enxerga, que você assiste, que você aprecia, entre aspas, aquilo vai ficar registrado em sua cabeça, vai ficar registrado em sua memória, seu cérebro vai reservar uma parte dele para deixar guardada aquela imagem. E como uma droga, como uma bebida, como crack, você nunca vai se saciar em ver aquele casal, a tiazinha ou o tiozinho fazendo só aquela posição. Você vai ficar querendo saber o que acontece se outras pessoas de outras cores, de outros tamanhos, pessoas de outras etnias, de outras maneiras forem fazer aquilo e de que maneira. Então, acaba que uma coisa vai gerar outra. É aquela velha história que a palavra fala, um cego guia outro cego ao abismo. Então, assim, o vício começa sempre por experimentar. É o grande risco que temos caído na sociedade com o conhecimento empirista. Nós temos visto aí jornalistas, psicólogos, filósofos implantando um sistema empirista no nosso mundo, que é experimentar de tudo para você decidir o que é bom e o que é ruim.
E isso é o grande mal. Nós temos exemplos de pessoas que já passaram pelo bom e ruim, mas nós não queremos dar ouvidos e acabando que vacilamos. Quando eu falo vacilamos, a gente fala como um contexto humano, realmente. De tentar arriscar, deixa eu assistir, deixa eu ver o vídeo. Ah, mas eu não vou passar pro meu celular, vou só dar uma olhadinha. A olhadinha, a curiosidade, o comer do fruto, saber se o fruto é doce, será que Deus vai brigar mesmo se eu comer do fruto? Esse é o perigo. E aí onde que vai gerar uma série de consequências que vai levar ao vício. Pastor? Amém. Eu vou falar aqui um pouco nos termos da ciência, né? Existe um site americano muito bom que você pode consultar e lá tem muita ferramenta sobre este assunto. Como eu falei, eu sou pastor e a nossa visão ela é a visão pastoral, cristã, bíblica. Mas é muito bom de ter um conhecimento assim do pouco do que a ciência está falando, já que é um vício e nós respeitamos o que a ciência fala sobre o vício, sim ou não? Sim, nós respeitamos e procuramos tratar aqueles que sofrem com este problema de forma que a sociedade realmente regula. Ninguém vai pegar um viciado e chegar para ele, sai demônio, sai demônio. Nós sabemos que o vício é um problema também de saúde, embora Satanás, né, se aproveite de tais situações. Isso tem que deixar bem claro. E nós estamos tratando da pornografia como um vício que está surgindo agora na sociedade. Alguns anos atrás ninguém sabia que pornografia viciava. Mas eu repito, existem sites, existem pesquisas científicas que já comprovam que não é só drogas artificiais, sintéticas, químicas, essas coisas artificiais que viciam, não. Se você for pesquisar, jogos viciam. Jogos viciam. Comida vicia. Sabe que comida vicia? Por quê? Vamos falar um pouco do que os cientistas falam. Existe um americano chamado Gary Wilson. Você pode visitar o site vício, tudo junto, coloque vício em pornografia como parar.com. Você pode até depois aí colocar aí no Facebook lá da Levitania, você vai ver isso. Então eles estudaram. Então a neurociência estudou sobre a pornografia. E eles entenderam que, como é que a pessoa se vicia? Existe uma substância no corpo humano chamada dopamina. Ela é responsável pelo prazer. Quando você vê algo, por exemplo, uma comida muito gostosa, o teu cérebro ativa, o teu gene ativa dopamina, uma carga de dopamina. E você deseja aquilo, você quer aquilo. Diferente das drogas, as drogas ela tem um certo limite no teu corpo. Um certo limite, você não aguenta mais e para. Pornografia é muito mais pesada, é muito mais viciante, porque você não tem como acionar um sistema de parar. Você come um alimento, você fica saciado, não é verdade? Ali pronto. Parou, ali é o limite, mas a pornografia não. Aí, muitas vezes nós não entendemos a causa de eu ver um videozinho pequeno, o irmão que falou com muita coerência, muita sabedoria. Só que depois, aquele videozinho simples, né, vamos dizer, do papai e da mamãe, que ele falou, que ele colocou aqui, aquilo pra mim já passou. Porque a dopamina utilizada, o meu gênio, meu cérebro já atingiu aquilo ali, pra mim agora veio abaixa a dopamina, já baixou o nível de dopamina. Então eu quero uma cena agora maior, mais atraente, que me acione mais dopamina. Então a tendência é que cada vez mais a pessoa que vê pornografia, ela vai evoluindo. Agora imagine isso nessa geração, onde você tem em um clique no computador, várias cenas, imagens, filmes, todo tipo de perversão. Porque é assim, como é que funciona? Eles descobriram que os ratos, cientistas fazem isso. Se você pegar um rato macho, um rato fêmea, ele vai ser atraído pela fêmea, esse rato macho. E eles têm umas relações. Mas com o passar de tempo, o rato não quer mais aquela rata fêmea. Porque ele não tem mais atração. A dopamina dele já não é mais acionada pelaquela fêmea. Aí colocou outra fêmea, imediatamente ele vai atrás daquela fêmea. Aí ele ajuda aquela outra fêmea. Se você colocar outra fêmea, ele vai imediatamente atrás daquela outra fêmea.
até que ele não aguente mais. Por quê? Porque está sendo acionado por novidade. Ele quer sempre novidade, uma coisa nova, uma coisa diferente. E no ser humano funciona exatamente assim com a pornografia. É por isso que muitas vezes uma pessoa começa a ver imagens simples e vai ficando cada vez mais depravado. Ele começa com um bumbum de biquíni, alguém de biquíni, e ali aquele momento já deu certo. Aí vai procurar uma coisa mais profunda, mais profunda, mais profunda, ao ponto de ver zoofilia, se atraído pela zoofilia, que é o sexo com o animal, pedofilia, porque o papai e mamãe, o homem e mulher, não é mais suficiente. Aí vem o sexo entre pessoas, né, do mesmo sexo, homossexualismo, lesbianismo. Então ele começa a ver e a desejar coisas que fogem da sua natureza, da sua coisa normal. Ele começa a passar a ver coisas cada vez mais graves, incontrolavelmente. Ele não se controla. Amém? É por isso que o vício está aí. Porque o cérebro, ele sempre está lançando mais dopamina. Ele quer sempre algo que ative mais, que dê mais emoção, para que você continue ali, atrás, querendo. Agora, vou fazer uma pergunta para o Joanilson. Joanilson, olha, a pesquisa que eu vi aqui, Janaílson, eu vou até o final do prato, vocês vão acertar. Escreve aí, mano. Dá certo. O Janaílson, é uma pesquisa que eu fiz aqui, uma pesquisa olhando aqui alguns sites, eu vi, né, que 40% dos viciados em sexo perderam seus cônjuges, né? E 58% sofreram perdas financeiras consideráveis. Um terço perdeu seus empregos. Aí também foi comprovado que a taxa de infidelidade conjugal aumentou mais de 300%. Comenta um pouco aí sobre isso. Bem, vamos lá. Eu estava estudando e eu peguei um testemunho de um camarada chamado Joseph Muck. Ele mora na Austrália. E ele diz que começou no trabalho, quando um amigo dele trouxe uma revista. E ele hesitou em ver a revista, mas pelo insistir, ele acabou vendo aquela revista, pediu a revista emprestada, levou a revista para casa, escondido da esposa. Foi quando começou o advento da internet, então, como o pastor bem falou, à altura de um clique, ele começou a investigar, entre aspas, e ele começou a pegar esse barco da pornografia. Segundo ele ficou viciado por 20 anos. Inicialmente, nos 10 primeiros anos, ele fazia escondido de sua esposa, ele ia para uma lan house, e como ele próprio dizia, ele começava para procurar um vídeo apenas. Ele queria ver um vídeo só para saciar sua vontade, seu desejo. Porém, ninguém abre um site para ver um vídeo que não tenha mais 30 disponíveis. E ele começou a entrar nessa vibe, ele passava horas na lan house fazendo essa pesquisa. Chegou ao ponto que ele não precisava mais, ele não conseguia mais esconder de casa. Sua esposa, ele começou a maltratá-lo, porque ele queria fazer aquilo que ele via nos vídeos com a sua esposa, só que a gente sabe que casamento não é a minha vontade que prevalece, vamos sentar, vamos conversar, vamos decidir o que a gente vai fazer. Eu conversando com jovens da minha igreja e alguns deles ficaram preocupados, mas como é que eu vou saber o que fazer? Vamos deixar uma coisa bem clara, Deus não é burro, Deus é excelente. A palavra diz que o filho dele tem um título de bom conselheiro. Se o filho dele tem um título de bom conselheiro, imagine o dono do universo. E ele nos criou já sabendo que quando nós chegássemos ao nosso matrimônio, nós saberíamos o que fazer. Nós não precisaríamos ter uma aula à parte, um vídeo à parte para nos ensinar o que fazer. E quando o Joseph pega depois dos seus 20 anos de vício, que ele quer recriar com a sua esposa, sem ela querer, sem ela entender, sem ela saber o que estava acontecendo com ele, e lógico, ela não aceita porque ela tem o limite dela, ela tinha, no caso, a pureza dela, e eles acabam se separando com isso. A partir de então, nenhuma mulher se tornou como que eu posso dizer, suficiente para ele. Porque ele via numa mulher algo, mas na outra ele poderia fazer outra coisa que o vídeo anterior que ele havia assistido tinha ensinado. Então, assim, eu vejo a destruição de lares a partir realmente da falta de conversa entre a família. Particularmente, eu lembro de uma época, no começo da minha caminhada de namoro, que eu via bastante, até conhecer a Cristo.
E eu lembro de uma vez que eu comentei com a minha esposa, que na época era minha namorada, ela chorou a noite inteira, porque ela dizia que eu tinha traído ela. De fato, eu não havia concordado com ela na época, porque eu não havia praticado nada com ninguém. Mas os meus olhos, o meu desejo, com licença, o meu tesão tinha sido despertado pelo casal que estava fazendo tal ato. Então, de uma certa forma, eu havia traído sim, a confiança dela, havia traído o depósito de fé na minha vida a partir dela. E eu vejo isso como realmente um sério problema a ser tratado, como o pastor bem falou, não só no âmbito espiritual, no âmbito casal realmente, conversar, no âmbito tratar realmente. Temos aí a Bíblia e a ciência para caminharem juntos, amém, pastor? Tá sim, tá sim. Baseado no que o Genailson falou, né, sobre... Pegando o tempo, então a gente pode afirmar, pastor, que a pornografia ela distorce a visão do sexo? Totalmente. Então, é isso que chega ao... A pornografia é a distorção do sexo. Porque você não pode confundir erotismo, que é uma coisa saudável, feita a dois, homem e mulher, casados, que o erotismo ele é puro, o sexo em si ele é puro. A pornografia ele distorce aquilo que foi criado por Deus na sua pureza. Quando se trata de um marido, né, rejeitar a mulher, ele já está muito avançado naquilo que ele estava fazendo na internet. Porque o que a pornografia exige do homem? Ele exige que ele queira sempre mais e mais. E é uma concorrência desigual com a sua esposa. Porque o que ele está vendo ali são atrizes que estão... É fake, né? O nome que se usa agora? Um fake. É uma mentira, é um engano. Aquelas cenas que parecem ser prazerosas é falsa. Principalmente porque ela está ganhando dinheiro. Ela está fazendo aquilo por dinheiro. E a sua esposa, como o nosso amado irmão aqui, Janaís, falou, ela é uma mulher santa, é mulher pura, é alguém normal, ela não é uma atriz. Ela não tem a obrigação de ensinar aquilo para você. E eis que a questão de muitos casamentos também se destruir, além dessa, é que com o passar do tempo, o homem perde o prazer pela mulher, por ele não encontrar nela aquilo que ele vê nas cenas pornôs. Então ele perde o prazer por ela. Existem relatos de homens viciados em pornografia, que eles preferem se masturbar do que ter relação com a própria esposa. Você entende isso? Como isso é grave, é sério. Eles sentem muito mais prazer na masturbação do que na própria esposa, no casamento dele. E aí é o fim. Quando chega essa parte, essa pessoa já está no fim de tudo. E muitas dessas pessoas viciadas que estão nesse estágio, elas sofrem. Elas não queriam isso para ela, mas elas são viciadas, como qualquer outro viciado. Então o casamento ele está em risco no sentido de que, vamos apimentar, né? Vamos apimentar, não faça isso. Não queira apimentar o seu casamento com pornografia. Você tem que salgá-lo com a palavra de Deus. Tem problema no casamento? Existe. Existe problema no casamento? Existe. Mas procure seu pastor, procure alguém espiritual. Você mulher, procure a pastora. Você marido, procure o seu pastor. Conversem com homens de Deus, homens cheios do Espírito Santo, mulheres cheias do Espírito Santo, que eles vão te ajudar. Ainda que seu casamento hoje esteja um pouco declinado, não procure ferramentas de Satanás para aquecê-lo, porque o fogo que está lá é o fogo do inferno. O seu casamento vai ser destruído. Procure o fogo do Espírito Santo, a orientação da palavra de Deus. Aí sim seu casamento vai ser abençoado. Então muitas pessoas têm esse entendimento, eu vou procurar aquecer meu casamento. Você vai destruí-lo. Destruir, porque a tendência que envolve pornografia é os dois se separarem. Se separar.